Oi, gente. Aqui Daniele Ribeiro, do canal Primeiro Pequeno Passo. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar uma historinha para mostrar para vocês assim como que funciona a questão do autoconhecimento, como que funciona em cada pessoa. Então veja bem, vivia no fundo do mar lá, no oceano, num lugar mais escuro, bem lá no fundo do mar, uma tribo, uma família, né, muito grande, era uma tribo, né? E eles viviam lá naquele mundinho deles, fazendo tudo que tinha que ser feito, do jeitinho deles, né? Então, e ninguém se arriscava a sair, chegava até um certo ponto, não podia ir além, tinha que ir até aquilo lá, porque ninguém se arriscava a sair, porque achava que era muito perigoso e não deixava ninguém sair. Então, nasciam filhos, cresciam, tudo vivia lá, ia, né, crescendo lá naquele lugar, naquele mundo. E aí, o que acontece? Chegou um belo dia, chegou um filho de alguém diferente e resolveu ir um pouquinho além. Aí foi aquela cobrança, não pode, não vai, volta, e, né? E aí ele voltou, ficou com muito medo, foi um pouquinho além, viu umas pedras na frente e tal, e acabou voltando. Mas ele estava assim, insatisfeito, ele queria mais, ele não achava que a vida era só aquilo. Ele falava, não é possível que a gente vai ter que ficar aqui, né? E desse jeito, o que tem para lá? O que tem para frente do oceano? O que tem para frente daqui? Como que funciona isso? E aí ele resolveu, tomou coragem e foi. Aí ele bateu numa pedra, daí ele encontrou com peixe, teve que desviar, teve vários obstáculos, vários desafios na vida dele. Só que ele chegou num ponto que ele subiu, saiu do fundo do mar e viu que lá em cima tinha luz. Quanta coisa bela tinha lá que não precisava ficar naquele mundinho. Aí ele voltou, né, para chamar a família, os amigos para seguirem a ideia dele. E quando ele voltou, ele viu todo mundo lá vivendo aquela vidinha, mas ninguém quis, ninguém quis. Só que ele, depois que ele descobriu essa imensidão, ele não conseguiu mais voltar para aquele caminho. Deixou a família, deixou os amigos e foi embora. E quem quis, quem quisesse, poderia segui-lo, né? E quando ele voltou, ele se deparou com aquela imensidão e ele falou: não dá mais para viver naquele mundo, sabendo que existe esse mundo maravilhoso aqui, sabendo que existe luz, que existe sol, que existe céu, árvores e outras pessoas. E aí ele seguiu o caminho dele e entendendo a imensidão, compreendendo, né, a família que quis ficar, e ele foi criar uma nova história, uma nova ideia. Quando a gente se abre para uma nova realidade, vendo que existe um caminho para a gente se libertar de dores, de angústias, de depressões, né? E poder ir para frente, seguir o amor, seguir a paz e ver que a gente descobre esse estado de emocional, esse estado de espírito que é maravilhoso. Não dá mais para você voltar no mundo de fofoquinha, de bebedeira, não cabe mais na nossa realidade. Aí você quer entender o que mais é possível, o que mais tem aí, o que mais se apresenta, tanto conhecimento. É maravilhoso a gente poder ir despertando. É um estado de assim, o que mais é possível. Aí você fica tão envolvido com essa história que você não perde mais a sua energia nem seu tempo analisando ou buscando ser aceito, ou querendo aceitar, ou julgando, ou criticando. Você solta, porque a vida é mais do que isso. Cada um vai por conta própria. Esse é o nosso famoso livre-arbítrio, né? Cada um escolhe aquilo que quer na sua vida, se quer viver de dor ou se quer soltar a dor. Então, assim, nós temos duas opções: viver na dor ou soltar a dor. E quando a gente solta a dor, ilumina, clareia, né? Quando a gente limpa o negativo, que aquilo não é nosso, aquilo não faz parte da nossa essência maior.
da nossa alma. Nossa alma é liberdade, é amor, é paz, é felicidade, é alegria. Essa é a nossa vibração verdadeira. Esse outro é escuridão, falta luz, falta consciência. Então, quando a gente toma consciência desse novo caminho, dessa nova vida, não tem mais como voltar. E a gente não leva ninguém, cada um vai por conta própria. Nós podemos ir lá e passar a informação. Então, essa é uma historinha para mostrar para vocês. Às vezes a gente está vivendo uma realidade e acha que só existe aquela realidade. Mas se a gente der um pequeno passinho, sabe? Um primeiro pequeno passinho para frente, a gente vê que existem muitas outras realidades e que tudo começa aqui, ó. Aqui a gente cria, aqui a gente sente o que eu quero, como eu posso criar minha realidade, o que eu quero para minha vida. Eu quero viver esse mundinho, não, esse mundinho está me causando, está me despertando sentimentos que não estão agradáveis. Então, eu vou criar a minha realidade e vou sentir essa realidade que eu quero e a possibilidade de poder buscar essa luz, buscar essa realidade, viver a vida que eu quero, mas começando na paz, começando a limpar tudo aquilo que já não serve mais, que impede. Não existe dificuldade quando a gente se propõe a fazer aquilo que a gente quer, né? Você não fica olhando para a dificuldade, se você olha para aquele caminho, eu quero aquilo. Então, pera um pouquinho, eu tenho que andar aqui. Por que que é difícil, às vezes, a gente vê como dificuldade? Porque é desconhecido. Então, tudo que é novo é um pouco difícil, né? Um pouco assim, novo, você não sabe lidar, mas você, quando aprende, depois você vai com facilidade. Então, por exemplo, quando você vai aprender a ler, escrever, no começo você não sabe, né? Depois você treina e aquilo se torna fácil. Hoje você escreve com facilidade. E a mesma coisa essa nova realidade. Ah, mas é difícil, mas é porque você não conhece. Daqui a pouco ela se torna algo comum na sua vida. Como caminhar, como falar, como pensar. Só que ao invés de pensar negativo, você vai pensar positivo e agir positivo e ir atrás daquilo que você quer, do seu sonho, e pensar o seguinte: é difícil chegar? Não. Vai pensar assim: como é que eu faço para chegar lá? Quais são as alternativas? Você começa a mudar as perguntas, né? E as colocações. Não existe mais, o difícil. Existe assim, como? Como eu chego lá? O que eu tenho que fazer? Então, para eu chegar aqui, eu tenho que fazer tal coisa. E aí começa a ficar fácil. Aí você arruma, você consegue alternativas, tal, e de repente você está lá. Assim como fez o nosso rapaz da história, né? Ele foi, tinha pedras no caminho, então a primeira vez que ele foi, ele apanhou bastante, porque ele não conhecia. Aí já da segunda ele foi com facilidade. Então ele voltava a ver a família, todo mundo, mas depois ele ia embora com facilidade. Viu que já não era mais difícil, porque aí já virou normal, né? Assim, comum, rápido, conhecido. A consciência já passou por ali, já despertou. E aí já não fica difícil. Então, essa o nosso caminhar aqui. Buscar alternativas de como ser feliz, de como eu encontro a luz, como eu saio desse lugar sem fugir, né? Bebedeira, tal. Às vezes a gente acha que encontra a luz na bebedeira, mas não, lá é um buraco mais fundo, né? Então, assim, buscando a luz através do conhecimento, se dando a oportunidade, tá? E soltando tudo aquilo que não serve, sentimentos negativos, dores, angústias. Nós vamos falando sobre isso. Hoje é só essa historinha para vocês perceberem que existe luz, existem outros caminhos, existem novas possibilidades, tá? Então, hoje é essa historinha.